Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Amém? Amém, aleluia. Começamos este culto agradecendo a Deus, adorando a Ele através da oração. E queremos que tu faça parte também desse momento. Vou te convidar a ficar de pé. E colocar o teu coração aberto para Deus, para que Ele sonde o teu coração, para que Ele saiba que tu estás aqui não apenas para cumprir uma obrigação, nem para participar de um evento social, que tu estás aqui para adorar o Deus verdadeiro, que tu estás aqui para exaltar o Criador de todo o universo, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Abre teu coração, deixa Ele receber diretamente do teu espírito, diretamente do teu espírito, do teu coração, o que tu tem de melhor, a tua fé e a tua adoração. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, louvamos e engrandecemos ao Senhor e declaramos, Deus, que estamos aqui para Te adorar, que viemos aqui, dedicamos esse tempo em especial para glorificar o Seu nome. O Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Tudo que temos, tudo que somos, de onde saímos e até onde chegamos, tudo reflete o Senhor na nossa vida. Tudo é o Senhor na nossa vida. Eu sei, Pai, que o Senhor ainda tem muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos para a vida de cada um de nós. E certamente para esta noite, o Senhor ainda tem sonhos, projetos, planos muito concretos e específicos. E nós tomamos posse disso, Pai, e nos colocamos à Tua disposição, para que o Senhor nos ministre segundo o que está no seu coração. Entregamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração e a nossa gratidão, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem condições de nos cuidar, curar, alimentar, prover muito melhor do que nós mesmos. Ah, Senhor, como nós carecemos, como nós precisamos, como nós desejamos a Sua presença em nós, a manifestação da Sua presença em nós. Seu Espírito habita em cada um de nós, mas nós queremos, Deus, que Ele se manifeste dentro de nós, Ele se manifeste através de cada um de nós, em nome de Jesus. Toma nossas vidas nas Suas mãos. Glorifica o Teu nome. Exalta o Teu nome, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas. Tu és o único Deus vivo e real. E nós nos entregamos por completo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifica a Deus pela vida que Tu tem. Glorifique a Deus pela oportunidade de estar aqui. Glorifique a Deus pelo que Ele vai fazer na tua vida nessa noite, nesse lugar. Amém?
Gente querida, graça e paz. Graça e paz. Que bom que vocês estão nesse lugar nessa noite. Amém. Estamos aqui para adorar o Senhor em espírito, mas também em verdade. Amém. Levanta a tua mão e diz glória a Deus. Diz aleluia. Vamos adorá-lo. Olha só. Em espírito, em verdade, te adoramos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diz, em espírito, em verdade, te adoramos, Jesus, te adoramos. Em espírito, em verdade, tua igreja te adora, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Diz, pra te adorar, ó Rei dos Reis. A tua igreja te adora. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Diz mais uma vez assim: pra te adorar, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. Olha para a pessoa que está pertinho de você e diz para ele assim: que bom que você está nesse lugar nessa noite. Tá alto? Peraí, vamos baixar aqui.
Minutos técnicos. Retorno? Aí, beleza. Mais melhor de bom de melhor agora? Mais melhor de bom. É isso aí. Diz graças a Deus. Diz aleluia. Pode cantar pertinho, não dá nada. A gente vai baixando o volume. Diz para quem está perto de vocês: Jesus está nesse lugar. Diz: e nós precisamos dele. Diz: mas eu preciso de você também. Olha só, canta assim, ó. Mas tem que cantar olhando para alguém. Diz assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, melhor, né? Sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer. Para ensaio tava bonito, para ensaio tava muito bom, para ensaio tava bacana. Olha para alguém agora e diz para ele assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Diz mais uma vez: eu preciso de você. Preciso de você. Você precisa de... E nós precisamos de Cristo. Diz: nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Forte, diz assim: sem cessar. Olha só. E amanheceu, e eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece sua estrutura. Sabes o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, eu te digo: não pares, pois Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. E Ele te diz nessa noite: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha só.
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Mas Deus conhece sua estrutura, sabes o que estás fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Deus, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha só, seja a boca de Deus e olha para quem está perto de você e diz para ele assim, ó: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Diz para outra pessoa: quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Para uma segunda ou terceira pessoa diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Você pode cantar de novo dizendo assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te... Filho, sim, filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Glórias a Jesus. Diz para quem está pertinho de você: Deus é bom o tempo todo. Diz: Deus é muito bom. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. De todo fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E sei que és meu Pai, que amigo é, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diz, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és bom, Senhor Jesus. Declaramos o quão bom o Senhor é para nós. Tu és fiel, Pai, em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom, Jesus. Nós Te louvamos. Nós levantamos as nossas mãos, a nossa voz em louvor a Ti, Pai. Ah, Jesus, Tu és santo, santo, santo. Aleluia. aleluia. Você sabia que um dia nós éramos um terreno, uma casa suja? E Jesus, pela sua graça, como dizia agora ali na porta com a irmã Dani, que a graça de Deus que é de graça, mas não foi de graça, custou o sangue de Jesus, veio e limpou essa casa, e nós passamos a ser habitação do Senhor. Aleluia. Você que é habitação do Senhor, levanta a sua mão e diz glórias a Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser uma casa onde o Senhor goste de habitar, goste de estar. Nós éramos uma casa sem valor algum, mas Jesus nos comprou com o seu sangue, nos limpou, nos restaurou. E eu posso dizer para você, hoje eu sou morada dele. Aleluia. Ele resolveu pegar o nada. Era tudo que eu sabia ser. O terreno que ninguém comprava. Ele escolheu para viver. Com seu sangue ele pagou um palácio no terreno edificou. Com seu sangue ele pagou um palácio no terreno edificou.
levanta a tua mão para o céu e declare nessa noite, aleluia. Sou sua casinha favorita. Mais uma vez, você pode dizer: sou sua casinha favorita. Sumiu com toda a bagunça que eu criei e toda a sujeira que eu guardei. Jogou tudo fora, jogou tudo fora. Sumiu com toda a bagunça que eu criei e toda a sujeira que eu guardei. Jogou tudo fora, jogou tudo. E hoje nós somos moradas do Senhor. Você pode dizer: eu sou. Com toda a bagunça que eu criei e toda a sujeira que eu Diz, guardei. e jogou tudo fora, jogou tudo fora. Sou Sua casinha favorita. Sou sua casinha favorita. Você pode declarar isso mais forte nessa noite. Você que é morada do Senhor, declare e diga: Sou sua casinha favorita. Sou sua casinha favorita. Você está cantando isso com convicção? Você está dizendo realmente para Deus que tu és a casa favorita dele? A casa favorita de Deus não é a mais luxuosa. A casa favorita de Deus não é a mais enfeitada, não é a mais perfumada. Deus não se prende nesses detalhes. Deus não se prende na estética da casa. A casa favorita de Deus é aquela que está mais aberta. É a casa que está mais disponível para Ele. A casa favorita de Deus é aquela que diz: olha, papai, tem sujeira, o senhor pode limpar. Tem algo que não lhe agrada, pode tirar. Tem algo que não está certo, pode acertar, papai. Os móveis não estão no lugar, não estão como o senhor quer, pode fazer do seu jeito. Essa é a casa favorita do Pai. A casa que se abre, a casa que se declara para Ele, a casa que dá liberdade para Ele agir. Com esta consciência, você pode cantar de novo que você é a casinha favorita de papai? Sumiu com toda a bagunça que eu criei e toda a sujeira que eu guardei. Jogou tudo fora, jogou tudo fora. Sumiu com toda a bagunça que eu criei e toda a sujeira que eu guardei. Jogou tudo fora, jogou tudo fora. Sou sua casinha favorita.
sua casinha favorita. Sim, Pai. Nós queremos ser a sua casinha favorita. Para isso nós nos abrimos por completo. Nos disponibilizamos por inteiro. O Senhor tem toda a liberdade. Tem sujeira? Pode tirar. Tem alguma coisa fora do lugar? Pode arrumar do seu jeito, do seu gosto. Só não nos deixe vazia, abandonada, casa mal assombrada, sem vida, sem presença do Senhor. Nos enche conforme a sua vontade. Coloca em nós o que o Senhor quiser e retira de nós o que lhe atrapalha. Em nome de Jesus. Faz de cada um de nós a casinha favorita do Senhor. O Senhor declarou que o seu Espírito veio para habitar em nós. E nós queremos que a nossa habitação seja do seu agrado. Faz o que tem que ser feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o teu morador favorito. Pode aplaudir o teu habitante favorito. Que bom que você está aqui. Porque certamente papai quer falar contigo essa noite. Eu vou apenas emprestar a minha voz, apenas emprestar aquilo que Ele me deu, o dom que Ele colocou na minha vida, para que Ele me use como ferramenta nas mãos dEle. Independente das minhas falhas, independente dos meus defeitos, independente de quem eu sou, do que eu tenho, eu quero ser a ferramenta de Deus para essa noite, na tua vida. Amém? Olha para Ele, não para mim. As crianças que vão para o culto infantil, sem conversa, sem... Tome assento, por favor. Mês de setembro, me dá um pouquinho mais de retorno aqui, faz favor. Mês de setembro é um mês, para nós do Rio Grande do Sul, um mês muito especial. E nós passamos o mês todo envolvido com a nossa tradição. E há muito conflito, porque alguns cristãos dizem que o cristão verdadeiro não pode ser um tradicionalista, que o tradicionalista verdadeiro não pode ser um cristão. Aí eu lembro de alguns domingos atrás, quando eu ministrei sobre as nossas lutas. E a pergunta que resolve qualquer luta nossa é exatamente aquela: no meu lugar, nos meus passos, o que faria Jesus? E quando a gente foca nessa pergunta, a gente foca na resposta dela. E aonde a gente vai encontrar a resposta para essa questão? Aonde nos fala sobre como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus espera que nós façamos. E isso está... Opa, um já está acordado.
Acende as luzes aqui da frente, que daí de repente os outros acordam. Faz favor. Na Bíblia. E eu não tenho nenhuma outra base melhor para entregar para vocês a não ser a Bíblia. Então eu quero conversar um pouquinho contigo a respeito de quando a tradição invalida a lei de Deus. E eu preciso começar com um pouquinho de história. Por que da nossa tradição gaúcha ser tão forte? Dia 20 de setembro de 1835, um grupo de revolucionários farroupilhas invade Porto Alegre, toma a administração de Porto Alegre, que estava sob o domínio do Império naquela época. Quem mandava aqui era um governador nomeado pelo imperador. E o povo gaúcho estava insatisfeito com isso. Então, líderes, inclusive militares, se reuniram e organizaram este levante, essa revolta, essa revolução. E começou exatamente no dia 20 de setembro de 1835, durou 10 anos. O governador da época, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, se mandou para Rio Grande, a bordo de uma fragata, que era o meio de transporte mais seguro e rápido da época, um barco à vela. E lá em Rio Grande ele estabeleceu a base principal do império no estado. 11 de setembro de 1836, quase um ano depois, os rebeldes haviam conquistado algumas vitórias, eles tinham estabelecido alguns pontos de comando, alguns pontos de controle na Grande Porto Alegre. E então, Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense e indica Bento Gonçalves para ser o seu presidente. Só que Bento Gonçalves mal toma posse e na Batalha da Ilha do Fanfa ele é preso e mandado para o Rio de Janeiro, e lá do Rio de Janeiro ele é mandado para a Bahia, Salvador, para o Forte do Mar. Está lá até hoje esse forte. Obviamente que não está em atividade, mas ainda está lá. E lá desse Forte do Mar, de uma forma completamente sem qualquer explicação, uma forma espetacular, Bento Gonçalves foge e volta para cá. A data de 20 de setembro tomou mais destaque em 18 de setembro de 1995, quando, por intermédio do decreto 36.180, se tornou um feriado estadual. Por que os rebeldes, revolucionários, chegaram ao ponto de entrar em guerra com o Império? São dois os motivos principais. O Rio Grande do Sul vivia da produção primária, agricultura e pecuária, e o forte era a pecuária. E dentro da pecuária não existia freezer naquela época. Como é que esse povo vivia sem freezer? Me explica como é que era possível viver sem freezer. A juventude de hoje iria dizer: me explica como é que era possível viver sem celular. Eu já penso como é que era possível viver sem freezer. Matar um boi inteiro e fazer o quê com um boi inteiro? Eles tinham mais inteligência do que nós, não precisavam do freezer, eles faziam charque. E quem já comeu um carreteiro de charque sabe o que é bom. Quem não comeu, estou aqui à disposição, se quiser, é só
arrumar o charque, arroz parboilizado, cebola, tomate, um extrato de tomate bem forte, e me convidar que a panela eu levo. O boi era totalmente desossado e salgado. E isso é o que nós conhecemos por charque. Faz sentido agora por que nós temos uma cidade vizinha aqui chamada Charqueadas? Simples, porque ali se fazia charque. Rio Grande e Pelotas, a região de fronteira, tudo era uma região que se fazia muito charque. E por óbvio, se fazia muito charque, tinha que vender. E quem era o mercado mais consumidor do charque gaúcho? São Paulo e Minas Gerais. Pô, os caras não sabiam fazer, sabiam. Tanto que tem a carne de sol deles lá. No Nordeste também fazia carne de sol. Mas o charque gaúcho, pela característica da região pampiana aqui, a vegetação que nasce nesta região de campanha, dá ao gado um outro sabor. Isso até hoje. De Santa Catarina para cima, a gente pode comprar o mesmo corte de carne de gado e o sabor é diferente. Por quê? Por causa da alimentação do gado. Se nós formos ali no Uruguai, nós vamos encontrar o que eles chamam de boi verde, que é o boi criado exclusivamente a campo e que tem um sabor muito melhor, inclusive, do que o nosso. Alguns frigoríficos importam o gado uruguaio. Por quê? Porque na pampa uruguaia nascem algumas pastagens que não nascem aqui. Ponto. Simples. Assim. Então, o primeiro motivo, o mais forte motivo, é que o Império imprimia ao charque gaúcho uma tributação muito alta. E ele chegava no mercado em São Paulo e no mercado mineiro a um custo mais alto do que o charque que vinha do Uruguai e da Argentina. Passava por aqui, era mais longe, mas não tinha tributação, então chegava no mercado lá, concorria de uma forma desleal, desonesta com o charque gaúcho. Esse foi o principal motivo. E o segundo motivo, dentre tantos outros, era o conflito ideológico. O povo gaúcho estava já desenvolvendo a cultura do separatismo, porque as informações que vinham de fora, vinham dos Estados Unidos, é que lá funcionava estados federados, estados separados, estados independentes, e não um governo centralizado. Essa ideia foi se enraizando e foi gerando uma cultura de separação. Então, o segundo motivo era o viés ideológico, o conflito ideológico. E essa altura do campeonato, alguém deve estar se perguntando aí, mas o que tem a ver isso com um culto a Deus? O que tem a ver Revolução Farroupilha com o culto a Deus? Bueno, eu fiz essa introdução histórica apenas para trazer a memória de que, sem qualquer exceção, a humanidade toda luta e enfrenta guerras desde o Jardim do Éden. Então nós não temos como separar lutas, guerras, problemas, resistências do ser humano. Não existe qualquer possibilidade de um único ser humano viver alheio a essas lutas, guerras, batalhas que são tão naturais do ser humano. E se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes, não foram poucas vezes,
O próprio Deus veio guerrear pelo seu povo. E começamos pela história da travessia do Mar Vermelho. Quando nós olhamos para o povo de Israel, que baita vitória atravessar o Mar Vermelho, né? Mas quando nós olhamos para os egípcios, que baita derrota está na história deles. Um exército inteiro, os primogênitos todos, a colheita daquele ano, a terra toda, os rios, tudo. Lembram derrota para eles. Hoje não é nada diferente. Não tem como nós não termos que guerrear todos os dias. Agora, nossa guerra não é mais por uma conquista de um território. Nós não precisamos mais estabelecer fronteiras para o Rio Grande do Sul. Agora, a nossa guerra, a nossa luta é no plano espiritual, para estabelecermos o reino de Deus. E este reino é constituído de amor e de salvação. Nós não guerreamos por charqueadas, não guerreamos por viés ideológico, nós guerreamos por amor e por salvação. E por que guerreamos por coisas tão boas? Porque existe um inimigo que não quer que nós nos amemos, e muito menos que nós amemos a Deus. Existe um inimigo que não quer que haja salvação na nossa vida, que não quer que o sozo de Deus aconteça na tua vida. Para nós entendermos isto, precisamos lembrar a origem da palavra salvação. Salvação vem do grego sozo, e a tradução mais correta para sozo seria retornar ao estado anterior. Como não existe uma palavra só única no vocabulário português que traduza retornar ao estado anterior, se usou a palavra salvação. Mas o significado de sozo é: Jesus veio para te dar sozo, para te levar ao estado de intimidade, de proximidade, de comunicação com Deus, de relacionamento com Deus. Esse foi o objetivo de Jesus: abrir de volta o caminho que o nosso pecado, que o pecado desde o Jardim do Éden separou. Restaurar o relacionamento, fazer uma ponte naquele precipício que o pecado acabou gerando. Isto é salvação. Retornar ao estado anterior. Anterior a quê? Anterior ao pecado. É simples assim. Mas o que tem a ver salvação, reino de Deus, amor, com tradição? Tradição vem do grego paradoses, que significa transmissão, um preceito, uma ordenança, uma tradição, mais particularmente uma palavra que foi muito usada para identificar a lei tradicional dos judeus. Quando se falava em tradicionalismo dos judeus, se usava a palavra paradoses. Mas como é que a tradição vai impedir o estabelecimento do reino de Deus? Ainda não conectou essa coisa, ainda não casou essa situação.
Então agora nós vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Marcos 7, 9, NVT, se for possível. Marcos 7, 9. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à própria tradição. Nesse texto, a palavra usada para doses. Por quê? Porque Jesus estava falando exatamente para os judeus. A partir do momento em que nós aceitamos a salvação que vem por Jesus, nós aceitamos a palavra de Deus como a nossa verdade, e na palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos o seu povo. Portanto, a Bíblia passa a fazer parte da nossa vida, e onde nós lemos judeus, povo de Deus, seus filhos, estamos inseridos nele. Alguma dúvida quanto a isso? Nós não podemos usar a desculpa, não, essa palavra é para os judeus. Jesus estava falando só com judeus. Eu não sou judeu. Você não é judeu no plano físico. Mas se você busca a salvação que foi oferecida, foi levada, foi projetada por Deus para entrar para a humanidade através do povo judeu, a partir do momento que tu entra para a salvação, você entra para o povo judeu, no plano espiritual. Ficou claro? Então, esta palavra é contigo. Muitas vezes vocês se esquivam da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Nós não nos apegamos à tradição israelita, nós não nos apegamos à tradição hebreia, nós não nos apegamos à tradição judaica, mas nós geramos a nossa própria paradoses, porque nós geramos preceitos, nós geramos ordenanças, nós geramos tradição. Como vocês podem ver, eu amo a pilcha, me sinto muito à vontade dentro da roupa gaúcha, da vestimenta gaudéria. Fui criado, tenho até hoje guardado no meu guarda-roupa lá, a bombacha que meu pai usava. Mês que vem, novembro vai fechar 39 anos que meu pai faleceu, e a bombacha dele está lá. Algumas outras coisas do uso pessoal dele eu ainda tenho, guardo. A família toda ainda tem, na família toda ainda tem faca, ainda tem várias coisas que eram do meu pai, porque isso nos traz a lembrança, a personalidade, a presença, o carinho, o conhecimento, o comportamento do meu pai. Eu fui, no meu tempo de jovem, fui coordenador jovem regional, fui patrão de CTG, tenho uma estreita ligação com a tradição gaúcha, mas ela não nasceu dentro do CTG, ela nasceu na raiz de casa. Me envolvi com o CTG a partir do momento em que deixei aflorar esse tradicionalismo, esse amor pelo tradicionalismo gaúcho. Mas até onde eu posso ir como tradicionalista? Até onde eu posso avançar no meu prazer, no meu gostar das tradições gaúchas,
enquanto cristão? Até onde eu posso caminhar como tradicionalista? Até onde eu posso viver o tradicionalismo gaúcho sendo cristão? E a resposta nós já olhamos no texto. Até onde o tradicionalismo não me tirar da lei de Deus. Até onde o tradicionalismo não se tornar uma desculpa para eu não viver a lei de Deus. E quando nós... tem mais um detalhe da minha vida aqui. Poucos vão acreditar, mas esta é a única coisa que eu tenho prova. Eu já fui ginete de rodeio. Com este figurino aqui. Sem a melancia. E eu tenho fotos, está ali na caminhonete. Se alguém duvidar, depois no final do culto eu mostro as fotos. Como o tombo era garantido, montar era prazer. Mas até onde? Tradicionalismo gaúcho pode conviver com a minha fé dentro de mim? Até onde a minha pilcha pode estar presente na minha vida sem atrapalhar a presença da Bíblia? Aí nós precisamos muito da palavra de Deus e muito do entendimento da palavra de Deus. Vamos para Tiago 4, 5 e 6. Tiago 4, versos 5 e 6. Hoje vai demorar um pouquinho mais para aparecer o texto, ó, só porque eu falei que ia demorar, ele botou rápido. Está antenado lá, porque eu esqueci de passar os textos antes para o Iago. Mas o Iago está fazendo chover lá naquele computadorzinho. Deus se opõe aos orgulhosos. Vamos por aí. Tiago 4, verso 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? 6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E agora nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. A nossa cultura gaúcha gera em nós orgulho, soberba. Então, por causa da nossa tradição, do nosso tradicionalismo, nós estamos deixando de lado a palavra de Deus. Porque nós não estamos nos dando conta que Deus resiste aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. E agora? Nós temos inclusive decalques que se colam nos para-choques, nos vidros, orgulho de ser gaúcho. A nossa história não vai mudar se nós não formos orgulhosos. E muito menos se nós formos orgulhosos. O que aconteceu, aconteceu. O que foi feito, foi feito. O que vivemos, vivemos. Como é
que nós contamos essa história é que vai fazer a diferença. Porque eu posso contar a história omitindo aquilo que não me agrada na história. E eu posso contar a história supervalorizando aquilo que me agrada. Agora, a forma de contar a história muda a verdade? Então, nós nos orgulharmos da nossa história, muda a nossa história? Não muda nada na nossa história. Mas muda no nosso relacionamento com Deus. E olhando com os olhos bem sinceros para a nossa cultura, nós vamos ver que em tudo da cultura gaúcha, nós detectamos a soberba, nós detectamos o orgulho. E vamos começar pelos símbolos da nossa cultura. A bandeira rio-grandense está escrito República Rio-Grandense. Somos uma república? Esta república efetivamente foi declarada e decretada. Mas quando no final da Revolução Farroupilha, o Império retomou o comando e administração da província, que nós éramos na época, aquela república deixou de existir. E hoje nós somos um Estado federado. Nós não somos uma república. Por que então a nossa bandeira não foi adequada à nossa realidade e retirada a frase República Rio-Grandense? Isso diminuiria a nossa história? Isso diminuiria o valor daquilo que os farrapos fizeram, viveram? Mas isso mancharia muito o nosso orgulho. Reconhecer que nós perdemos, reconhecer que nós nos rendemos, reconhecer que nós tivemos que arrancar, voltar a ser uma província, isso denigra a imagem do gaúcho, não dá para aguentar. Então deixa lá, ninguém vai se importar com a frase República Rio-Grandense na bandeira. Afinal de contas é só um símbolo. Efetivamente, ninguém até hoje se importou, a não ser um só. Você sabe quem se importou com isso? Não. Só quem se importou com esta frase foi o diabo. Porque com isto ele pôde implantar, manter a cultura, o tradicionalismo, a tradição de orgulho e soberba que a Revolução Farroupilha trouxe. Só quem presta muita atenção nesta frase é o inimigo. Porque ele quer manter o povo gaúcho soberbo, orgulhoso, cheio de si, se achando uma república. E no plano espiritual, esta mentira não foi ainda exposta à verdade. E no hino rio-grandense, dentre tantas coisas que tem naquela poesia linda, que muitas vezes nós enchemos o peito, estufamos o peito, botamos a mão no peito, ficamos em posição de sentido, botamos
Até quem não sabe cantar como eu, bota a goela para fora para cantar. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Por óbvio, quando eu falo isto, quando eu canto esta música, eu penso nas façanhas positivas. Mas a nossa história só tem façanhas positivas? E as negativas servem de modelo a toda a terra? É tão vergonhoso o que aconteceu na nossa história, e não só na Revolução Farroupilha, mas em toda a história rio-grandense, que não se conta. Que há detalhes que não são falados, que não são contados. E, portanto, as mentiras, nós queremos que sirvam de modelo a toda a terra. Os assassinatos cometidos sem qualquer pudor e sem qualquer consideração pela vida de um ser humano, nós queremos que sirva de modelo às outras nações. As atrocidades cometidas em nome de uma liberdade que nós não conquistamos, ou em nome de uma guerra que não havia necessidade de existir, não servem como modelo a toda a terra. Os roubos. Quantas famílias ficaram completamente à mercê dos vândalos, guerreiros, que se chamavam farroupilhas e que foram completamente saqueadas no seu patrimônio, no seu gado, nas suas posses. Quantos estupros aconteceram nesses fundão de campanha, quando passava uma horda de guerreiros, farroupilhas, e encontravam uma família com uma mãe, uma, duas, três filhas, seja qual for a idade e tamanho. E as maiores atrocidades eram cometidas contra aquelas meninas, aquela senhora. Se formos fazer uma pesquisa na nossa história, nos registros de pessoas, nós vamos ver que nesses 10 anos há um aumento exagerado de filhos registrados sem o nome do pai. Porque a mãe não sabe qual daqueles 20, 30 guerreiros é o pai daquela criança. Quem compunha o exército gaúcho, o exército farroupilha? Portugueses, espanhóis que já tinham vindo para cá, alguns poucos, que eram os comandantes, pessoal de destaque, tinham as funções, e o grosso da tropa, índios, que eram nativos daqui, e os escravos. Índios eram comprados, eram pagos para guerrearem.
Chegava no chefe da tribo, faziam um acordo, davam alguns presentes e arregimentavam a tribo toda. O cacique mandou, o índio obedece. E quando nós nos aprofundamos na história da Revolução Farroupilha, nós vamos ver que um grande número desses índios se bandeou para o lado federalista, porque quando eles foram entender o que eles estavam guerreando, por que eles estavam guerreando, eles viram que não tinha sentido. Houve uma deserção muito alta de guerreiros índios farroupilhas. E os escravos, por que lutavam? Pela mesma razão que você e eu hoje lutamos, pela liberdade. Os escravos lutaram na Revolução Farroupilha porque lhes foram prometidas liberdades, não só a pessoal, mas também a familiar. E nesses 10 anos, milhares de famílias perderam o seu sustento, o seu sacerdote, o seu provedor para uma guerra completamente sem sentido. E por que a guerra era sem sentido? Porque na base, no alicerce, no fundamento da guerra, estava a ganância de uns poucos donos de charqueadas. Estava a ganância daqueles produtores de charque que queriam vender mais, produzir mais e ganhar mais. Olhando para o Rio Grande do Sul, com esta consciência, nós entendemos que esta é uma excelente oportunidade para nós materializarmos a palavra de Deus, que está em 2 Crônicas 7, o verso 14. E eu quero que tu olhe com olhos gaúchos para esse texto. Mas não apenas com olhar gaúcho, mas também com olhar gaúcho cristão. Sim, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Em outra versão diz: e sararei a sua terra. Será que o Rio Grande do Sul se enquadra nesse texto? Será que o Rio Grande do Sul está doente, que precisa ser sarado? Será que o Rio Grande do Sul está demolido, que precisa ser restaurado? Está danificado, que precisa ser restituído? Será que aqui no Rio Grande do Sul tem povo de Deus? 3. Será que aqui no Rio Grande do Sul tem povo de Deus? Então, se quem falou amém, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, isso cabe a você? E a palavra de Deus diz: humilhar-se. Questão de consciência. Não é ser humilhado, questão externa. Se alguém chegar aqui
e me xingar, me bater, eu serei humilhado. Não resta dúvida. Agora, eu humilhar-me não é eu ficar batendo no meu rosto, não é eu ficar declarando meus podres, não é eu me xingar na frente do espelho. Humilhar-se significa reconhecer as suas próprias falhas. Enquanto nós cristãos não reconhecermos as nossas falhas como povo gaúcho, nós não teremos como pedir a Deus que sare a nossa terra. É uma decisão pessoal, é uma decisão única e exclusivamente minha, porque se eu sou gaúcho, se eu sou povo de Deus, e se eu conheço a história do meu povo, e se eu sei e vivo dentro de uma tradição de orgulho e de soberba, eu sou responsável para confessar esse pecado, para me humilhar perante Deus, para orar e para pedir que Deus cure a minha terra. Quando nós entendemos o significado dessa decisão e a profundidade dessa decisão, nós tomamos a decisão correta e nós vamos gerar efeito correto. Alguém um dia decidiu fazer uma guerra e até hoje, mais de 100 anos depois, nós sofremos as consequências dela. Alguém um dia, hoje, pode tomar uma decisão correta e daqui a 100 anos alguém dizer, por causa de uma pessoa que tomou a decisão correta, que se humilhou perante Deus, que confessou os pecados do povo gaúcho, hoje nós temos uma terra que serve ao Deus vivo. Hoje nós temos uma tradição, uma cultura que se vangloria muito mais de ter vencido as hostes do inimigo do que ter vencido o federalismo imperialista. A decisão está nas nossas mãos. A decisão é minha e tua. E nós precisamos pensar o que nós vamos deixar para a próxima geração. O que nós vamos deixar para as nossas Helenas, para as nossas Belas, para os nossos Pedros Augustos. O que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos no tocante ao reino espiritual no Rio Grande do Sul. O pai de família responde por toda a família. O prefeito responde pelo município. O governador responde pelo estado. E o presidente da República responde pela nação. E a igreja do Senhor Jesus responde por todos esses. Porque o reino que nós defendemos, o reino que nós queremos ver estabelecido, o reino que nós queremos ver consolidado, não se limita por vínculo sanguíneo, não se limita por perímetro geográfico. Quando nos enquadramos na palavra de Deus, nos habilitamos a receber as promessas de Deus. As promessas que Ele deixou muito claro na sua palavra. E promessa de Deus
não é possibilidade, é fato consumado. Se o nosso estado não está recebendo o cumprimento das promessas de Deus, não é porque Deus não é capaz de cumprir a sua palavra, é porque nós não estamos habilitados a receber as promessas de Deus. E não nos habilitamos porque continuamos vivendo, dando mais atenção para a tradição gaúcha do que para o Deus dos gaúchos. Eu não sei da história de cada um de vocês. Eu não sei o que cada um passou, o envolvimento que teve, mas cada um sabe do que fez. E quanto do que tu fez, quanto do que tu viveu, pode estar impedindo Deus de abençoar a tua posteridade. Quanto das bênçãos de Deus tu estás jogando fora por estar dando mais atenção às coisas externas que vêm da educação, da cultura, da tradição, e deixando a lei de Deus em segundo plano. Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu comecei a remoer ela. E uma das maiores dores foi ter que admitir que eu faço parte dos empecilhos de Deus no Rio Grande do Sul. E a maior alegria é ter a consciência que sou eu mesmo o responsável para derrubar essas muralhas. Se tu quiser me ajudar, fique de pé que nós vamos orar. Se tem algo na tua vida que precisa ser colocado diante de Deus, na forma de confissão, na forma de rejeição, na forma de pedido de perdão, na forma de restauração, na forma de cura para a tua vida e para a tua terra, esse é o momento. Esse é o momento de tu te acertar com o papai e mudar a história da tua posteridade. Mudar a história dessas gerações que não têm culpa alguma de nós sermos negligentes no trato com a lei de Deus. Papai, Papai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Seu cuidado. Nós precisamos do Seu perdão. Nós precisamos do Seu Espírito intercedendo por nós, porque nós geramos neste estado uma cultura, uma tradição, uma soberba, um orgulho que nos afastaram do Senhor.
Nós vivemos uma história, Pai, que não é de maneira nenhuma completamente positiva. E não é só aquilo que os livros de história nos contaram. Nós vivemos, Pai, como povo gaúcho, muitas situações e circunstâncias que entristeceram o teu coração. Nós precisamos do teu perdão, Pai. Esta terra está manchada de sangue inocente derramado. Esta terra que gerou tantos filhos, guerreiros, desbravadores, colonizadores, que gerou homens fortes, mulheres fortes, que enfrentaram desafios por esse Brasil afora, pelo mundo afora. Também gerou muita dor, também gerou muita tristeza, também gerou muita perda. E nós queremos, ó Deus, o seu perdão por tudo isso. Confessamos todas as dores causadas, todo o sangue inocente derramado. Confessamos, Pai, todo roubo, todo prejuízo, toda ganância, e pedimos perdão. Pedimos perdão não porque somos melhores, não porque estamos envergonhados, não porque estamos com sentimentos negativos, mas porque reconhecemos que só com o seu perdão nós teremos a nossa terra sarada, nós teremos o derramar do teu amor, nós teremos a salvação por completo na nossa terra. Cura a nossa terra, restaura a nossa terra, Pai, começando em cada um de nós, naquilo que precisamos ser restaurados. Perdoa, Pai, perdoa. E como cantamos aquela música no início, queremos ser a tua casinha favorita. E se necessário for, limpa, muda, transforma. Começa em mim. Começa em mim, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não podemos, por nós mesmos, ter a ousadia de chegar diante do Senhor. Mas nós temos o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso Salvador, que intermedia e que nos deu esse direito. E por isso nós tomamos a autoridade do nome de Jesus. E entramos diante do Senhor, Pai, na sua presença, no nome santo de Jesus. No nome dele, entregamos tudo nas suas mãos. Confiamos no seu perdão, nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E confiamos na restauração do Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se no teu coração,
nesse instante não está passando apenas um remorso, mas um verdadeiro arrependimento por tudo aquilo que na nossa história desagradou o coração do Pai. Dê a Ele o teu melhor aplauso. Eu não preciso deixar de usar pilcha. Eu não preciso deixar de ser gaúcho. Eu não preciso deixar de amar esta terra para ser cristão. Mas eu, sendo cristão, posso fazer a diferença nesta terra. Eu sendo cristão, de acordo com a palavra de Deus, eu posso ter a convicção de que papai vai sarar esta terra. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A paz que excede todo entendimento esteja na tua vida, em abundância, em nome de Jesus. Nesta semana, nós vamos testemunhar mudanças tremendas que Deus vai fazer nessa terra. Amém? E mudanças positivas. Para melhor, para o nosso bem. Amém? Vamos terminar esse culto adorando a Deus mais uns minutos através desse louvor. E depois, no final do louvor, através da nossa comunhão. Não saia daqui sem deixar a tua bênção na vida de o máximo de irmãos e irmãs possível. Queria convidar você para nós terminarmos esse culto, então, orando uma canção que diz assim: Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Você pode declarar isso nessa noite? Faça uma oração e diga: Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Diz mais uma vez: Deus, sara assim. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara assim. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Uma boa e abençoada semana para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou.